dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre hortas urbanas, orgânicas e comunitárias, uma vertente que vem ganhando muito espaço dentro das cidades, das grandes e das pequenas cidades, e mostrar um pouquinho da experiência do que tem sido feito aqui em Vitória, que é uma capital, onde a maior parte de suas terras é composta por uma ilha, a gente não tem área urbana, então a gente tem que trabalhar a questão da horta urbana. A agricultura para a gente não existe, a agricultura se não for essa praticada dentro da cidade. Meu nome é Geneusimar dos Santos Ferreira, eu sou engenheiro agrônomo formado pela UFES, tenho mestrado pela Universidade Federal de Viçosa e já trabalho há 16 anos como membro da equipe de práticas integrativas da Prefeitura de Vitória, dentro da Secretaria de Saúde. Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente pensa em falar em hortas orgânicas, a primeira coisa que vem à cabeça é o sistema convencional de cultivo, que utiliza-se muito do agrotóxico. Alguns chamam de defensivo agrícola, agora são fitossanitários, mas o nome não importa. O que nos interessa, de fato, é ver que esses produtos que são químicos e são usados em grande escala, desde já há bastante tempo na agricultura, eles têm uma classificação, e essa classificação, uma das, ela passa por essa classificação de cores. É a classe 1, que é a vermelha, que é considerada extremamente tóxica, a classe 2, a amarela, que é altamente tóxica, a classe 3, azul, medianamente tóxica, e a classe verde, que é pouco ou muito pouco tóxica. Por que colocar a classificação de agrotóxicos se a gente vai falar de hortas orgânicas, Na verdade, a ideia de colocar essa conversa sobre agrotóxico é para a gente perceber que, por menor que seja a toxicidade desses produtos no mercado, eles são tóxicos. E com o tempo ele vai se acumulando, ele vai causar danos à saúde. E se a gente tiver como evitar que esse dano ocorra, melhor para nós. Então, o ideal, quando a gente pensa na agroecologia, na agricultura orgânica, é você não estar ingerindo no seu dia a dia esses produtos químicos. Ingerindo, que eu digo, ingerindo pela pele, pela respiração, ou mesmo você comendo esses produtos junto com seus alimentos. A agricultura convencional, que é essa agricultura que a gente conhece muito, que é propalada, que é muito falada aí, ela parte do princípio da utilização de adubos químicos, sementes que são sementes tratadas com produtos químicos para ter uma duração maior, os herbicidas, a irrigação de grande escala. Óbvio, porque na agricultura orgânica a gente precisa irrigar, mas aqui você pensa a questão do pivô central, porque a agricultura convencional hoje ela trabalha muito a questão da monocultura e o cultivo de transgênicos que são voltados especificamente para a indústria e não para ir diretamente para a alimentação das pessoas. No final você tem um produto bastante bonito, mas um produto totalmente prejudicado por esse sistema que é posto hoje de cultivo. Ao passo que no sistema orgânico, a gente utiliza a adubação verde, a irrigação também é necessária, a gente utiliza de cobertura do solo para manter a fauna desse solo, ou seja, manter uma maior qualidade, evitar que esse solo esquente muito. A adubação é orgânica, a utilização de biofertilizantes e, no final, tal como a agricultura com o sistema convencional, a gente também chega a um produto bastante bonito, que hoje é bem visualizado nas feiras orgânicas, nos produtos orgânicos. Você não diferencia, como se falava, o produto orgânico é feio, não necessariamente. Só que esse produto que a gente obtém desse sistema de produção, ele é um produto que não está comprometido. É um produto livre de agrotóxico, é um produto livre de contaminantes, é um produto que não é transgênico, é um produto o mais natural possível e que vai causar para a gente, ou melhor, que não vai causar danos à nossa saúde. Aí é uma questão de escolha, O que a gente vai utilizar na nossa alimentação. E essa aqui é só uma informação, que a agricultura brasileira, em 2012,
ela comprou mais de 800 mil toneladas de agrotóxicos, sendo que a grande parte desses produtos que a agricultura adquire para uso nos sistemas de produção, eles são totalmente proibidos o uso em outros países. Países que estão pensando mais na qualidade de vida e na saúde das pessoas. Mas eles não se furtam a vender esse produto para outros países que tenham interesse. O tráfico de produtos químicos nas fronteiras na América do Sul é bastante grande, de produtos que entram para suprir a necessidade da lavoura quando esses produtos não são autorizados o uso no país. E quando são, é uma gama muito grande que é aplicado. E as pessoas falam que o Brasil não é o bambambam em nada. Está aí, ó, desde 2009 o Brasil assumiu a posição de líder mundial no uso de agrotóxicos. Né? Em 2002 a gente ocupava o 3º lugar, e veio numa crescente esse movimento, e hoje essa posição nada honrosa para um país trabalhar como líder mundial da utilização de agrotóxicos e, consequentemente, um crescente muito grande de doenças que vêm surgindo, que são acarretadas por esses produtos. Vale salientar que esses produtos, em sua maioria, você não vê o impacto imediatamente, porque esses produtos eles vão se acumulando ao longo do tempo. Né? Então as pessoas às vezes não correlacionam situações que acontecem com o homem do campo, que trabalha com esses agrotóxicos, com as pessoas que estão expostas, que têm exposição diária. Por quê? Porque não acontece de imediato, mas com o tempo essas situações vão acontecendo e essas pessoas vão sofrendo esses males. Né? E esses índices estão diretamente relacionados à expansão da monocultura e dos transgênicos. Por quê? A monocultura, ela exige que seja praticado o controle de pragas e doenças, porque a monocultura ela tem um fim específico de exportação. Então, eles precisam daquele produto que seja considerado de boa entrada no mercado. Aqueles produtos que são bonitos, que são uniformes, que são tudo. É muito comum o que acontece hoje com a soja, com o milho de exportação, e esses produtos também ganharam agora essa nova modalidade, que são os transgênicos. Por quê? Os transgênicos são mecanismos que foram modificados, cujo objetivo é melhorar a resistência a determinados produtos, né? E dentre esses produtos que eles se tornam mais resistentes, estão os agrotóxicos, ou seja, os agrotóxicos atingem as plantas, não atingem essas plantas, e eles vão acumulando os resíduos desse produto por tempos e tempos, e tornando cada vez mais essa bomba que a gente está tentando passar para vocês, tentando mostrar, não é nem passar, é mostrar, porque realmente é o que acontece hoje no sistema produtivo dito convencional. Que não era para ser convencional, né? Porque até o lobby das grandes guerras, o convencional era a agricultura orgânica, né? A agricultura tradicional, a agricultura das comunidades tradicionais. Os usos dos agrotóxicos, eles trazem algumas implicações, né? E segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, dentre essas implicações estão a infertilidade, a impotência, abortos, hormônios desregulados, baixa imunidade e câncer. Né? Há uma pesquisa da Anvisa, ela coloca que existe um programa de avaliação de resíduos de agrotóxicos chamado PARA na Anvisa, que pode ser pesquisado dentro do site da Anvisa, e ele coloca a abobrinha, que é até de uma surpresa, né, mas as pessoas não esperam, como a campeã do uso de agrotóxicos, onde 48% das espécies analisadas foram consideradas perigosas. Imagina, praticamente 50% das abobrinhas que estão nos mercados convencionais, elas têm resíduos que estão acima dos limites. Veja bem, quando você coloca essas contaminações, você está trabalhando com valores que são acima do permitido. Né? Aí, em seguida, você tem as plantas que já eram mais tradicionais, o uso de agrotóxicos, como a alface, o tomate e a uva. Né? Mas aí o interessante é o seguinte, vou parar de comer esses produtos, as verduras, as frutas. Não, você não deve parar.
Até porque eles são produtos que fazem bem à saúde, eles têm que estar na sua dieta, eles são reguladores, eles fazem bem. Aí a opção para fugir desses venenos é que você recorra a alimentos orgânicos, que tem disponíveis em feiras, ou que você produza o seu próprio alimento, que você tem uma garantia. Né? O cultivo convencional, ele se caracteriza por monocultura, transgênicos, não existe sementes nativas. Em algum momento vocês vão ouvir falar em sementes crioula, que são aquelas sementes que o homem do campo, ele produz, separa num saquinho, coloca numa garrafinha e guarda para plantar na safra seguinte. Essas sementes vão desaparecendo. E quando essas sementes desaparecem, o que surgem são as sementes, normalmente as de sacolinhas, que são sementes tratadas, que levam fungicidas, que levam conservantes e não são naturais. Aumento de doenças das plantas, né, e as plantas invasoras, que as plantas ficam mais saturadas, o esgotamento de recursos não renováveis. E até os renováveis, se você pensar, a água do planeta, que era uma fonte infindável, hoje já questiona-se se realmente é assim. Né? A água de qualidade, a potabilidade está acabando, ocorrendo processos de desertificação, palavra difícil, e com isso as estruturas estão mudando, principalmente do campo. Né? E o que chega para a gente, no caso específico aqui, eu falando de Vitória, que a gente vai botar a experiência de Vitória, a contaminação dos alimentos e dano à saúde do consumidor. E esse consumidor, e muitas vezes, ele não está nem perto das cadeias produtivas, ele não participa disso e pensa, como que eu vou me contaminar se eu não estou exposto ao agrotóxico? Tá, porque o mecanismo que esses agrotóxicos atuam nas plantas, eles podem ser por contato, fica sobre a superfície da planta, e alguns deles já atuam nos órgãos internos das plantas, ou seja, eles vão ser carreados, vão ser levados até a sua mesa dentro dessas plantas. E aí surgem os riscos que às vezes a gente nem espera e acontecem do nada, né? Você ter alergias, irritações, vermelhidões na pele, o nariz irritado. O envelhecimento precoce, por quê? Porque eles matam as células, né? Então você vai tendo esse envelhecimento, as disfunções hormonais, doenças neurodegenerativas, né? Alzheimer e Parkinson, câncer em vários órgãos, né? Como intestino e mama. E uma discussão que tem sido posta, ainda não é fato, mas é estudar as causas que estão acometendo os trabalhadores rurais, o que tem acontecido com eles nesses períodos, se os grandes males que estão atingindo essas pessoas, se existem essa relação com o uso exagerado desses produtos ou o uso por longo período por serem cumulativos. Né? Aí eis que para a gente tentar driblar essa situação surge uma nova velha possibilidade, né? Quando eu digo uma nova velha possibilidade, é porque antes do lobby das grandes empresas, que são produtoras de produtos químicos, a agricultura que se praticava era a agricultura tradicional das famílias, do moço da roça com a enxada nas costas, que capinava o terreno, que os insetos conviviam harmonicamente com as culturas. Por quê? Porque você tinha equilíbrio ambiental, você não tinha esse desmatamento da forma que você não tinha as monoculturas. Então, eles tinham os alimentos preferenciais deles. Eles não precisavam migrar para determinadas culturas e se tornarem pragas que dizimavam grandes produções, né? E dessa nova velha possibilidade é a agricultura orgânica, e a gente pensa, o que vem a ser orgânico? Que são orgânicos nada mais são do que produtos cultivados de solo onde não foram feito uso de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos ou qualquer outro tipo de agroquímico. Quando eu falo agroquímico, entenda-se os defensivos agrícolas, que são chamados assim, os agrotóxicos, os fitossanitários, que são a mesma coisa. É só uma questão de nomenclatura, né? E além de ser proibido na agricultura orgânica o uso de transgênico.
Na verdade, quando a gente fala que solos onde não foram feitos uso de agrotóxicos, isso aí não é bem assim, não. Um produtor, para ele ser qualificado como produtor orgânico, ele tem que, na verdade, passar por uma empresa certificadora que vai qualificar ele como tal, e essa certificação ele tem que passar por um período de adaptação e adequação que dura aproximadamente 5 anos, onde ele não vai poder ter nenhum produto químico no seu sistema produtivo. A partir desse período de 5 anos que ele tiver ali, ele vai ser considerado um produtor orgânico, né? E os biológicos são exatamente a mesma coisa, né? Então você pode ouvir falar de produto orgânico, produto biológico, produtos da agricultura agroecológica. A gente está falando do mesmo produto. A gente está falando de um produto limpo, de qualidade e que garanta a sua saúde. E aqui em Vitória, então, a gente tem trabalhado a questão aqui da agricultura urbana e periurbana, como eu falei, que, por definição, a agricultura urbana é toda agricultura que é praticada dentro de uma cidade. Simples assim. Foi praticada dentro da cidade? Agricultura urbana. Se você considerar o seu vasinho lá, que tem um pé de cebolinha, como agricultura, ele é agricultura urbana. Se você está dentro da cidade. E a agricultura periurbana é aquela que está na periferia das cidades. Ela está na área urbana, né, nos limites da área urbana. Que periferia não nos quer? A parte periférica é a parte limítrofe da cidade que não chegou a ser rural. Né? Ela aqui nos grandes centros ela é praticada principalmente em quintais, terraços, pátios, em áreas que deem para produzir. Aqui em Vitória, por exemplo, a gente tem usado espaços dentro de escolas, espaços dentro de unidades de saúde e feito. No mês passado eu falei um pouquinho dos jardins terapêuticos, que são as hortas que são implantadas dentro das unidades de saúde, cuja vocação em sua maior parte por plantas medicinais. Essas hortas também são produtos da agricultura urbana. Né? Aqui são hortas comunitárias, são espaços de convívio, lazer e aprendizagem com forte potencial sociocultural. Na verdade, as hortas comunitárias, nós fomos adequando todos esses conceitos num único produto, ela tem o poder de agregar a comunidade que está naquele ambiente, no entorno daquele ambiente, podendo esse ambiente essa comunidade ser a comunidade escolar, se a gente pensar numa escola, pode ser a comunidade de funcionários e usuários de uma unidade de saúde, pode ser a comunidade de um bairro, a comunidade que tem a afinidade num determinado espaço e que, por afinidade, também busca essa condição e quer trabalhar junto. No final, a gente vai ver algumas fotos que retrata bem essas comunidades até trabalhando juntas. Né? As vantagens da agricultura orgânica é que ela nos propicia alimentos que são mais gostosos, mais nutritivos. E se você fizer uma análise, você vai ver que as folhosas, por exemplo, da agricultura orgânica, a gente tem uma duração dela maior quando a gente coloca ela na geladeira. Parece que ela é mais resistente, que ela permanece por mais tempo disponível para uso, para que nós possamos usar. Né? Outra coisa é que ele protege o solo. A gente está falando em não colocar produtos químicos no solo. Protegendo o solo, ele protege a fauna, né? Não vai irradiar para os animais, protege a flora, as plantas não vão ser atingidas por esse produto, protege a vida humana e, como proteção da vida, ele protege também os lençóis freáticos, que são o quê? Que são os lençóis de água, que carregam para os rios, formando os mananciais hídricos que nutrem, que irrigam as cidades e que fornecem água para a população de uma maneira geral. O sistema agroecológico, como eu já falei, ele é a mesma lógica da agricultura orgânica, trabalha a biodiversidade e a não utilização de produtos químicos nas estruturas de produção. Né? Como adquirir orgânicos? Aí a gente pensa, como que eu vou fazer para adquirir orgânicos? Os produtos orgânicos, há um tempo atrás,
eles realmente tinham um preço mais elevado e uma dificuldade de encontrar. Hoje, essa dificuldade ela não existe mais. Eles são comercializados em supermercados, em seções específicas, exclusivas para eles. São em feiras próprias para esse produto, né, e lojas especializadas. Sendo que a gente precisa ter certeza do que está consumindo. Então, nas feiras, quando a gente não tiver certeza que o produto é realmente orgânico, a gente pode exigir do feirante, e estiver lá fazendo e expondo seus materiais, o seu produto e comercializando, que ele te mostre um certificado de conformidade orgânica que tem que ser emitido por uma certificadora. Existem N certificadoras. Aqui no Espírito Santo, quem tem feito esse trabalho é a certificadora Chão Vivo. Mas existem N outros produtos. E quando o produto é industrializado, que ele vem ou ele já vem engarrafado, ou ele vem num saquinho, ou ele vem numa lata, ele tem que ter um selo, que é a marca de Produto Orgânico Brasil, né? E a outra forma, que eu já falei, é você produzir seu próprio alimento, que você vai ter a garantia. Certamente, se você fizer uma horta, adotar toda a lógica da produção orgânica, o seu produto ele não pode ser comercializado como orgânico, porque você não é certificado como tal. Né? Você está fazendo para consumo próprio. Se você tiver uma horta, mesmo que seja uma horta urbana, e você achar que ela dá para comercializar, que você tem uma produção bastante grande, você tem que chamar uma certificadora e conseguir essa certificação. Né? Esses são os materiais que eu falei. O certificado de conformidade orgânica, aqui no caso o Instituto Chão Vivo, emitido. O feirante que não tem o produto dele embalado, entre outras coisas, ele tem que ter esse certificado visível para as pessoas. Se não tiver visível, você pode exigir que ele te mostre. E ao lado desse selo Produto Orgânico Brasil, esse selo ele tem que estar em todos os produtos que forem industrializados. Né? Nos supermercados, tem uma seção de orgânico. Você pegar o produto, não tem esse selo, duvide. E se e se as pessoas não tiverem nas feiras, você pedir que seja mostrado o certificado de conformidade orgânica e ele se negar, você pode fazer uma reclamação à Superintendência Federal de Agricultura, que é o Ministério da Agricultura. Caso não esteja disponível, fazer essa reclamação à prefeitura local, solicitando que ela encaminhe essa reclamação ao Ministério da Agricultura, que é responsável pela fiscalização das feiras orgânicas. Né? Em Vitória, então, a gente vai fazer um breve apanhado. Desde o ano de 2015, em Vitória, foi instituído o programa Hortas Urbanas, Orgânicas e Comunitárias. Esse programa ficou parado por um tempo, né? E depois ele teve início e nós começamos a produção, a trabalhar essa questão das hortas. Já em 2016, assumimos a responsabilidade de estar conversando com a população e dando um start nesse produto. Construímos, com o apoio do Ministério da Agricultura, um folder institucional que dava algumas informações a respeito das alimentações orgânicas, das hortas urbanas, como nós desenvolvemos os projetos em Vitória, né? Outras informações que tinha como reconhecer os produtos orgânicos, isso que eu acabei de falar agora, a questão do selo, deles serem obrigados a ter o certificado de conformidade. Algumas feiras que estão localizadas em Vitória, né? Que aqui em Vitória nós temos a feira no Barro Vermelho, na Praça da Catedral, no centro da praia, no Boulevard da Praia, no bairro Jardim Camburi, Barro Vermelho. Nós temos várias feiras em Vitória. Essa informação aqui, ela hoje já está, de certa forma, ultrapassada, porque já tem bastante feiras a mais que essa, que se tornou uma dinâmica muito grande na cidade. Aí nós tínhamos já implantados na cidade 13 jardins terapêuticos, que são nas unidades de saúde, que, como eu disse, também são hortas urbanas comunitárias, mas ficaram à parte desse projeto. E dentro desse projeto, de 2016 até agora, foram implantadas 11 hortas urbanas comunitárias. Uma em São Pedro, Alagoano, no bairro do Quadro, Quintal da Cidade, que é no centro, na escola
Asfa, no Parque da Pedra da Cebola, na Otacílio Lomba, Santos Dumont, um bairro Santos Dumont, a Horta Paraíso, que fica no Parque Pianista Manolo Cabral, que é conhecido como Chácara Paraíso, na Praia do Canto. No Palácio, na Prefeitura de Vitória, nós instalamos uma pequena horta também, com a comunidade que trabalha lá, e no bairro Forte São João. E estamos agora em processo de avaliação e estudos, discutindo com a comunidade a implantação de mais 8 hortas. Né? Os passos para a implantação foi o quê? A definição do local, a gente tem que identificar o local que não tenha risco de contaminante, a formação dos beneficiados. São momentos de diálogo e de conversa onde a gente faz uma pactuação que eles vão trabalhar aquela horta e nessa formação nós inserimos oficinas onde nós trabalhamos o cultivo, os cuidados com as plantas, a utilização das plantas, né, as formas caseiras para controle de pragas e doenças, o uso racional dessas plantas, o que fazer com essa colheita que a comunidade decide. Nessa senhora, por exemplo, a dona Emília, ela usou essa horta como fonte de renda para ela e para a família. A fonte de renda, primeiro, pelo fato dela não ter custo na compra dos alimentos e, segundo, porque ela pegava esse material e vendia o excedente, né? A obtenção de mudas, em Vitória nós temos um viveiro que era só de plantas medicinais e que hoje ele está nos apoiando. Mas o ideal é que a gente obtenha as mudas que não venham da agricultura tradicional, que não sejam contaminados. Então, a gente pode fazer as nossas mudas utilizando alguns materiais que vão para o lixo, né? Aqui nesse caso, só como exemplo, nós usamos a caixinha onde vem os ovos e usamos também a casca do ovo para fazer as mudinhas de couve que foram plantadas depois. A gente só quebrou o couve, o ovo, porque é uma excelente fonte de cálcio, nós deixamos ele plantado junto com a casca, mas só quebrado. Uma oficina de formas caseiras, onde a gente reúne a população e trabalha esses momentos. Né? A adubação, ela é orgânica, então a gente utiliza restos da cozinha, né, para fazer esses produtos, priorizando sempre restos de produtos orgânicos, para fazer para a gente não evitar a contaminação dos produtos. Um sistema trifásico que a gente fala de cultivo é porque quando a gente vai fazer um vasinho, para quem estiver interessado em começar a sua monocultura de 3 pés de cebola, é que a gente utiliza, num vaso, a gente utiliza uma primeira camada mais ao fundo com pedrinhas, uma segunda camada com areia e uma terceira camada com a terra propriamente dita. Essas 2 camadas de baixo, ela funcionam como um filtro que ajuda na retenção dos nutrientes por mais tempo no sistema. Né? Devemos considerar que água demais mata a planta, excesso nenhum é positivo e que para a gente fazer irrigação, a gente deve adotar os seguintes critérios. A terra, ela tem que estar úmida. Se a gente segurar a terra, como tem o exemplo dessa mão aí, e ela formar uma bolinha, é sinal que ela não está necessitando de água. Se ela ficar solta, ela está necessitando de água. E a gente pode lançar mão para não ter custos, não ter gastos, utilizar regadores um pouco inventivos, que a gente cria aqui, nesse caso usando uma garrafa para fazer um sistema de irrigação para um canteiro. Os cuidados na colheita, na retirada do mato, aqui a gente faz o cuidado manual, porque a agricultura orgânica ela não permite a utilização de produtos químicos. Simples. Então, é capina, é manual, é tudo. Né? As principais pragas da horta, a gente vê aqui os insetos que comem as plantas, só que esses insetos, se a gente estiver num ambiente de equilíbrio, eles deixam de ser pragas e se tornam parceiros. Aqui a gente vê algumas bastante conhecidas, né? As formigas, um percevejo, a cochonilha, né? A gente vê a formiga na primeira foto, ela está associada a uns pontinhos verdes. Esses pontinhos verdes são pulgões. Esses pulgões, quando eles sugam a planta, eles soltam uma substância que é adocicada que atrai as formigas. A borboleta branca da couve, né?
que põe os ovos, come a planta todinha. Os amigos da horta. Então, para a gente não confundir essa foto, tá? Se a gente vê esses insetos, não vamos matar, gente. Nem os aracnídeos, tá? Eles são amigos da horta. A minhoca aera o solo. A libélula, ela é predadora de grande parte dos insetos. A abelha, ela poliniza as plantas. A aranha, ela preda os insetos. A joaninha também preda. Aqui a gente vê um percevejo predando um inseto, né, uma lagarta. Esses são os amigos da planta, da horta. As doenças das plantas, elas se caracterizam por manchas foliares, né? E esses produtos para controle a gente não utiliza produtos químicos, então são difíceis esses controles. Aqui só tem 2 exemplos, né, que é uma ferrugem no alho e aquela que passou era um moídio no manjericão. Então, para controlar pragas e doenças, que é seleção da área de cultivo, o manejo do solo, a rotação de cultura, o plantio na época correta, plantio com espaço adequado, com associação dos sementes. Então, a gente tem trabalhado isso na hora de fazer esses cultivos. Controle de pragas e doenças. Então, a gente tem alguns produtos que a gente utiliza que são ecologicamente aceitos. O óleo de nim, o nim é essa planta que aparece embaixo da embalagem do óleo, é o nim indiano, né? O uso de detergente neutro para controlar inseto. Essa laranja mofada aqui, esse mofo azul que a laranja dá, ele controla formigas. Se a gente raspar esse mofo e colocar no caminho das formigas, ela leva para dentro do formigueiro e ela mata um fungo que tem dentro do qual ela se alimenta. Né? O pó de fumo, que o fumo é um produto inseticida, e o alho, que é um fungicida. Aí tem algumas associações, né, que vão ficar aqui, que é só para leitura mesmo, que é a alfavaca, que o cheiro repele mosquitos, o cravo de defuntos protege de nematóides, que são causadores de doença, o hortelãzinho repele a borboleta da couve, entre outros, né? Vamos passar. Isso aqui para vocês conhecerem um pouquinho do que é feito em Vitória. Lá na horta da dona Emília ainda, aquela senhorinha que fez a opção pela geração de renda, né? A horta dela é um espaço bem pequeno, mas que alimenta 5 famílias. Uma horta no viveiro de Restinga, em Jardim Camburi. São os projetos que tem em Vitória hoje, onde temos algumas hortas implantadas. Não com todas aqui, não. A horta em São Pedro fica no pátio de uma igreja, né, um sistema de produção com couve, hortelãs, orégano, tomilho, entre outras plantas. Uma horta numa escola com uma rúcula e alface, que foram colhidas logo depois. Essa é uma colheita no Centro Pop, que é um centro que trabalha a população de rua em Vitória. Esse é um beneficiário do Centro Pop, é um morador de rua que fica lá durante o dia. E ele trabalha na horta, o seu Roberto. Né? E aqui ao lado, lá também no Centro Pop, um tomate começando a produção. Numa escola EMF, a Escola Otacílio Lomba, os alunos já com a colheita, e ao lado um canteiro em plena produção. São espaços que antes eram também destinados a depósito de lixo. E isso aqui, não os dentro da escola, mas os demais. Esse ponto, por exemplo, era onde a comunidade do Forte São João, às vezes arremessavam animais mortos, era tudo totalmente escuro, e isso tornou uma área produtiva. E o interessante desse espaço é que ele se tornou também uma área de conservação de nascente. Foi criada a fonte, essa água é potável, foi analisada e a população utiliza dessa água e desse espaço. Dentro da Prefeitura de Vitória, um pimenta-biquinho em produção, um canteiro interno. Saiu o nosso grupo, que eu queria falar para vocês, é o seguinte: a horta comunitária, ela tem a comunidade desde o início. A gente apoia, a gente participa, mas a comunidade é sempre presente. Essa comunidade aí são moradores dos bairros Praia do Canto e Barro Vermelho em Vitória, de enxada na mão, ancinho, rastelo, carregando os materiais, construindo os canteiros nos quais eles iriam plantar essa horta. Essa horta foi entregue dia 10, as plantas ainda estão novinhas, e aqui começando o plantio da cebolinha nesse espaço. As pessoas assumiram e elas participam do início até a colheita. Quintal da cidade, uma horta que já tem mais tempo.
Como vocês podem ver, a gente tem vários espaços que estão ativos hoje. E a gente tem tentado atingir o máximo de pessoas que não necessariamente precisam necessitar, mas que tenham a vontade e o desejo de estar nesse movimento por alimentos mais saudáveis, por uma vida mais saudável e que valorize e que priorize a questão ambiental. E nós estamos aí para apoiar e para participar desse processo. E aqui encerramos.